Muito bem-vindo Fechado. aí ao Primitivo. Valeu, galera. O de Aracaju, Sergipe. O menor estado e a menor capital do Brasil. Sou publicitário, nascido e crescido aqui. Rodei algumas cidades do Brasil, mas não troco minha terrinha por nada. Acho que sou uma pessoa muito vidrada em jogos, música, cultura, arte no geral. E sempre, cada dia, tentando descobrir alguma coisa a mais, né? Aprender um pouquinho mais. Legal, legal. Wesley, eu acho que você não falou principalmente do ponto focal que eu te admiro muito, é as suas plantas. Tem isso. Um dos passatempos da minha vida é mexer com coisas do desconhecido. Então, plantas, insetos. Inclusive, já até troquei figurinha com o filho do Vinícius sobre formigas. Porque eu sou essa pessoa que, sei lá, vê uma vespa na rua, vê uma abelha, alguma coisa do tipo, vou lá pegar, brincar com ela e tomar uma ferroada. Mas é isso, assim, é uma pessoa extremamente curiosa. Legal, cara. E como que é isso daí? Tipo, mas você se interessa só por insetos ou, como você falou, um termo que eu nunca tinha escutado antes, do estranho, como que é? Estranho e desconhecido, né? Porque assim, beleza, sei lá, já parou pra pensar o que é uma planta? Ficava assim olhando, caramba, sei lá, que ser estranho, né? Às vezes eu olho, sei lá, um girassol que tá ali girando em busca do sol. Já parou pra pensar? Por que os girassóis giram em torno do sol, buscando o sol? Sei lá, esse tipo de questionamento me fez ter um novo hobby. Legal, que é cuidar de plantas, vamos botar assim. E as plantas deles são maravilhosas. Depois a gente posta aí uma foto aí, se ele permitir. Depois você manda uma imagem do seu jardim ou da sua floresta, né? Eu não sei. Mando sim. Wesley, você falou aí que gosta das plantas, gosta dos animais, dos insetos, né? Da particularidade deles. Quando você, então, a sua meditação, né? Pelo que você diz aí, que você para pensar, e identificar aí essas curiosidades da natureza, nesse pensamento seu, onde você chegou? Que definição você dá para uma planta? Porque hoje a gente tem definição de planta, aquela pessoa que fica estática, parada, dormindo. Qual que é a definição de planta cientificamente, né, falando? E na sua definição, vamos falar do dicionário do Wesley, né? Como que é a definição de planta no dicionário do Wesley? Rapaz, eu comecei a me interessar por isso na pandemia. Na época da pandemia, a gente meio que deu uma surtada. A gente não sabia para onde ir nem o que fazer. E daí eu comecei a observar as clássicas plantas que minha mãe tinha aqui em casa. E fui acumulando. Sabe aquela pessoa que sabe, tá compulsiva por alguma coisa? Então eu vou acumular e consumindo vídeos e artigos e fazendo muitas leituras para poder entender, né? Porque, beleza, no começo eu matava muita planta. Quem não mata, né? Eu matei um cacto já, mas... Enfim. E tentar cuidar mais. Acabou que as coisas acontecem agora automaticamente, né? Então eu pego na planta, meio que já sei o que está acontecendo com ela. Meio que rola uma conversa. As pessoas às vezes acham estranho. Eu falo, não, essa daqui tá precisando disso e disso. Só de olhar a gente já consegue dar um diagnóstico. Ou até entender o que está se passando ali. Qual que é a ciência das plantas? Quem estuda plantas é um... Rapaz, eu acho que é a botânica, de fato. Mas eu sou só... Pra mim isso é só um hobby, no caso, né? Eu sou só um curioso, né? Na verdade, eu sou formado em comunicação, então... Legal. A gente já tem... Na comunicação, a gente tem que saber meio que de tudo, né? Tem que dominar de tudo um pouco. Você não sabe que tipo de roteiro vai chegar pra você. Então eu ficava nessa. A gente já sabe que o Wesley é um bom comunicador, porque ele se comunica até com as plantas. Exato. Com quem não fala, eu tô ali falando. Sei lá. A gente quer saber a sua história, Wesley. Rapaz, como eu surgi? Como eu falei, né? Vim de Aracaju, sou de Aracaju, estou em Aracaju. Legal. Fui uma criança muito difícil, assim. Você imagina um adulto com TDAH. E uma criança com TDAH onde você não sabe, no começo da década de 90 isso não existia, né? Então, no máximo, era uma criança encapetada.
Aí eu era muito agitado, eu era muito. Aqui o pessoal chama de malino, criança malina, criança reinona, é aquela criança que vai reinar, é um rei. Enfim, é a criança que entra no local e parece que tá passando um furacão. Eu fui essa criança, né? Então eu trago um pouco da curiosidade da minha fase adulta, do ser curioso com o que eu era criança. Só que assim, eu era uma criança muito curiosa, ao ponto de curiar demais, quebrar os braços, parar em hospital. Então assim, era esse o nível de curiosidade, né? Sempre fui muito inquieto. Em algum momento, alguma virada de chave, isso mudou. Comecei a ficar mais calmo, mais centrado, mais focado. Mas era isso, assim. Você lembra quando aconteceu essa virada, assim, mais ou menos? Na adolescência, já na fase adulta? Eu acho que aos meus 15 anos de idade, quando eu comecei a conhecer uma galera que era completamente diferente de mim, e daí eu tinha que me adaptar ao mundo deles, né? E daí acabou que minha personalidade foi mudando por influência de outras pessoas. E foi até bom, porque muitas das minhas referências culturais que eu tenho hoje em dia vieram dessa fase da adolescência, onde eu conheci muita gente diferente. E foi muito interessante. Depois, na jovem adulto, entrando na faculdade, enfim. Diferente o quanto, assim? Assim, pessoas diferentes. Rapaz, pessoas diferentes. Pessoas diferentes, vou dar um resumo para. Porque, assim, diferente da cidade que vocês estão, em São Paulo, onde você vai na rua e você encontra todo tipo de Pokémon, aqui não é assim. Aqui não é assim. Aqui é uma cidade muito provinciana. Então, as pessoas, elas se vestem igual, elas se comportam igual. São tipo Minions, entende? Então, Existe a tribo de Sergipe, né? Que os sergipanos... São pessoas que... e daí era muito engraçado, porque eu tinha uma amiga na época da escola, que a gente, o apelido dela era Periquito. Porque ela tinha um cabelo onde cada mecha do cabelo era uma cor. Isso era muito incomum. Aconteceu que, por influência dela, eu peguei uma anilina de portão, anilina de verniz, não sei se vocês conhecem, é um pó. E na época da adolescência eu pintei meu cabelo de roxo. Eita! Nossa senhora, eu lembro de estar parado num canto, aí tinha uma velhinha que ela veio até mim, ela olhou pro meu cabelo. Ela meio que limpou os olhos, olhou de novo, e daí ela foi perguntar a uma pessoa que estava ao lado, ela falou, é roxo? O cabelo dele é roxo? E eu assim, olhando pra ela, falando, gente do céu. Beleza, chego em São Paulo, vou no bairro da Liberdade, a galera só anda assim, e ninguém faz esse tipo de reação, entende? Então assim, quando eu falo de influência de fora, é mais ou menos isso. São pessoas que se vestem diferente dos demais, né? Não que não vamos colocar numa caixinha de anormalidades. Não é esse o ponto. São só pessoas que se vestem diferente. Que não se comportam como o padrão, né? O que é dito de padrão. Então, foi com essa galera que eu cresci. Essa galera mais punk, mais extrovertida.